Podem se assentar, meus irmãos. Que noite linda, que semana especial é essa que nós estamos vivendo. Eu estava ali orando e pensando, a nossa cultura ainda é mais forte do que a nossa imersão na nossa fé. A cultura é mais forte do que a imersão da nossa fé. Porque no culto de Natal, a gente faz 2 cultos e não cabe aqui nessa igreja. Teve um culto de Natal ano passado que tinham mais de 1.400 pessoas aqui. Mas o Natal não é o dia mais importante do ano para o cristão. O dia mais importante para o cristão é domingo, é o dia da ressurreição. E essa semana é a semana mais importante. E quem vive essa semana como a gente está vivendo, nunca mais é o mesmo. A fé passa a não ser mais algo que você ouve em sermões e parece que entra no seu coração, encarna. Essa fé parece na gente e a gente tem uma vida, uma espiritualidade, uma devoção completamente diferente. E o culto de hoje, a gente vai ter culto hoje, vai ter amanhã um culto maravilhoso, domingo obviamente também, mas o que nos espera hoje, o que nos aguarda hoje, é um dos momentos mais dramáticos, revolucionários, lindos da vida cristã e da paixão de Cristo. Foi numa noite como essa, na quinta-feira daquela semana, que Jesus ceou com seus amigos, e a Bíblia diz que ele ansiava chegar esse dia, esperava chegar esse dia para jantar com seus amigos. Ele sabia que seria a última vez que ele faria isso, enquanto estava aqui encarnado. E a gente vai fazer muitas coisas hoje. A gente vai fazer uma cerimônia de lava-pés, o que aconteceu naquela quinta-feira. Nós vamos explicar um pouco da ceia que Jesus estava conduzindo, a ceia judaica, que Jesus era judeu, e ele instituiu a Eucaristia. Nós vamos fazer isso também já em alguns momentos. Mas numa noite como essa, sabe qual é o meu medo? Sabe qual é a minha preocupação? É se ficar o rito, se ficar a poesia das luzes e das velas e dos elementos, se ficar o discurso, mas não ficar a vida. Hoje, por amor a Jesus Cristo, que seja muito mais do que uma experiência litúrgica para você, e que as palavras eternas de Cristo encarnem nas suas vidas igualmente eternas. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Muitas igrejas fazem hoje, estão fazendo, alguns já fizeram essa semana, mas o dia tradicional é na quinta-feira, então a maioria das igrejas cristãs estão fazendo hoje as sacramentais todas, as igrejas católicas, as metodistas, as anglicanas, nós que somos episcopais, lembramos a Semana Santa, e na quinta-feira nós fazemos essa cerimônia linda do lava-pés. Mas será que a gente entende mesmo o que é que significa isso? O que é essa cerimônia do lava-pés? A gente sabe que isso fala de humildade, porque o texto que Renato leu diz justamente isso, que Jesus tirou a roupa de cima, pegou uma toalha e, sendo ele o Filho de Deus, o Rei dos Reis, lavou os pés dos seus amigos, dos seus discípulos. Isso ensina sobre liderança servidora, isso ensina muita coisa extraordinária. Mas eu escolhi, porque o meu sermão não pode ter mais do que 10 minutos, para a gente ter tempo de explicar a ceia e ter tempo de fazer o lava-pés. Eu escolhi nessa breve homilia que vai preparar o nosso coração para o que a gente está vivendo hoje, destacar 2 pontos, 2 lindas reflexões que esse texto do Evangelho de João nos ensina hoje. O primeiro deles está no versículo 3 e 4 que nós lemos, eu vou reler. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Sabe o que me impacta nesses versículos?
é que Jesus foi lavar os pés dos seus amigos, porque ele sabia que o Pai tinha confiado tudo às suas mãos. Ele sabia que vinha de Deus e sabia que ia voltar para Deus. Jesus não tinha problema de autoestima, Jesus não tinha problemas com status, Jesus não tinha problema de querer parecer alguma coisa, Jesus não tinha medo de rejeição, Jesus não tinha nada disso que acontece com a gente, Jesus não tinha nenhuma expectativa para ser frustrada, Jesus podia servir, ele podia um caminhão passar por cima dele, ou aconteceu o que aconteceu nessa mesma madrugada da quinta para sexta e sexta o dia inteiro, ele pôde ser cuspido, ele pôde ser torturado, ele pôde ser violentado de todas as maneiras, porque perseguido ele já era, mas nele não tinha nenhum vitimismo, nele não tinha nenhum problema de saúde emocional, e ele não teve nenhuma dificuldade. Ele era Deus, diz a palavra, ele é Deus, e ele encarnou, não teve por usurpação ser igual a Deus, e veio em forma humana, se humilhou, e aqui em forma humana, naquela noite, ele se humilha ainda mais, e se abaixa para lavar os pés dos seus discípulos. Ele fez isso porque ele tinha segurança da sua identidade. Ele fez isso porque ele sabia que o Pai lhe confiara todas as coisas. Ele sabia que ele vinha de Deus e sabia que ele ia voltar a Deus. Meus irmãos, a aplicação desse versículo, que eu quero que você... A gente vai exercitar isso hoje, lavar os pés, mas eu quero que você exercite nas palavras do apóstolo Paulo, quando nos ensina a considerar o outro superior a nós mesmos. Tão difícil isso. Um ensino tão difícil, mas é o ensino das Escrituras. Você vai caminhar na sua família, com o seu marido, com o seu filho, com a sua irmã, com aquela prima que talvez você não goste muito, com aquele amigo do trabalho, e você vai considerar ele superior a você, e você vai servi-lo. Você vai não lavar os pés dele fisicamente, como faremos hoje, mas você vai servi-lo, porque você não vai ter problema de se humilhar, você não vai ter problema de acharem que você é de um jeito ou de outro jeito, porque você sabe quem você é em Cristo Jesus. Você sabe que você é um filho amado, você sabe que você é uma filha amada. Não é o que o seu pai ou a sua mãe ou o seu amigo disse sobre você, não é o que o seu chefe disse sobre você, o seu pastor disse sobre você, é sobre quem Deus diz que você é. E você é filho e filha amada. Você pode fazer todos os movimentos de se humilhar, você pode fazer todos os momentos de servir, você pode fazer todos os movimentos que você quiser, sem se preocupar com a sua reputação, sem se preocupar com a sua imagem, porque você tem segurança que você é aquilo que Deus diz que você é. Amém? Isso é extraordinário. Segundo ponto, é sobre a generosidade de Jesus. A sua identidade firmada de filho amado, mais de uma vez o Pai disse no seu batismo e na transfiguração: este é o meu filho amado. Ele sabia que era amado, por isso ele fez o que fez. Mas vejam o versículo 2: durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que traísse a Jesus, deitou água à bacia e passou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugar com a toalha com que estava cingido. Jesus lavou os pés de Judas, mesmo sabendo que Judas já havia o traído e o vendido, e naquela noite seria só a consumação disso. Jesus lavou o pé daquele que o traía. Que extraordinário isso. Eu vou dizer uma coisa para você e vou terminar essa mensagem, que de tudo que eu escrevi nesse papel, o que me importa é isso agora. Nós não servimos a quem nós gostamos. Nós não fomos chamados para servir o nosso amigo aqui da igreja. Nós não fomos chamados para servir nosso esposo e os filhos a quem a gente ama. Nós não fomos chamados para servir aquela pessoa que a gente não conhece, que está fazendo um cursilho, um eu sou, um encontro de jovens. Nós fomos chamados
a servir, ponto final. Jesus serviu aos seus amigos, Jesus serviu a quem ele não conhecia, Jesus serviu a quem o traiu. E nós precisamos entender isso. Nós não escolhemos a quem devemos servir. O ponto dessa mensagem, o ponto do lava-pés, e Judas incluído nele, é que o serviço não está no objeto de quem vai ser servido, na pessoa que vai ser servida. A importância do serviço é o serviço. E se a sua vida tiver por propósito servir, você vai servir seja quem for. Você vai servir seja aonde for. Porque o seu propósito será servir. Eu não sei se isso eu estou me fazendo entender, eu não sei se isso entra dentro da sua cabeça. O que eu estou dizendo é que se o seu propósito é servir, você vai servir aquela pessoa que fofoca sobre você. Você vai servir o seu marido que está lhe traindo. Você vai servir a sua esposa que está sendo rixosa com você. Você vai servir o seu filho que é ingrato com você. Você vai servir aquele cidadão da igreja que se acha melhor do que você. Você vai servir o seu chefe que é injusto com você, porque não é sobre a quem você vai servir, é sobre o que você faz na vida, que é servir. Quando você entender isso, muda uma chave na sua vida. E eu tenho dito aos pastores, aos meus amigos aqui da igreja, nós não escolhemos a quem pastoreamos. Nós não pastoreamos os amigos. Nós servimos a quem Deus mandar aqui. Lave os pés daqueles que você não faria normalmente. E aí você começou a entender o que é que Jesus estava fazendo nesses dias aqui. Deixa o Espírito Santo falar com você. Que essa noite não seja uma noite de um rito ou de uma honra. Deixa eu... Essas coisas que não tá agendado e a gente quer falar, é difícil demais, porque eu fico com medo de ser cancelado, fico com medo de levar esporro. Minha mulher está aqui, Uli está aqui, o povo da esporro está aqui, Igor está do meu lado. Vê só. Eu vou dizer um negócio que eu estava conversando com os ministros ali, agora, há 10 minutos, enquanto a gente cantava a primeira música do culto. Eu vou lavar os pés de alguém hoje. E o que eu queria mesmo, eu não vou poder fazer. Porque eu passei, desde que eu entrei, agora eu posso falar. Eu não ia poder falar, mas agora eu posso. Eu fiz o processional todinho, olhando em redor da igreja. Porque Mirela disse assim: Ivan, quando começar o lava-pés, você vai ser o primeiro. Eu disse amém. E eu fiquei procurando alguém que eu não gostasse. Ou alguém que não gostasse de mim. Alguém que eu soubesse que estava falando mal de mim. Eu queria ter achado alguém, e infelizmente hoje eu não achei. Eu queria ter achado alguém, porque, deixa eu dizer isso para você, eu sei que não vai acontecer isso aqui hoje, porque talvez você esteja na mesma situação que eu, mas lavar os pés de alguém não é honrar alguém. Você não vai lavar os pés para honrar. Eu virei para os ministros que estavam ali, depois que eu olhei na igreja inteira e disse: meu Deus, eu queria lavar os pés de alguém que fosse impactante para mim lavar esses pés. Não encontrei. Aí virei para trás e disse: meus amores, me ajudem, eu preciso lavar o pé de uma pessoa. Aí Uli virou para mim e fez: lava o pé de Paula. Aí eu disse: mas os pés de Paula eu quero lavar todos os dias. Paula eu quero honrar todos os dias. Ela é minha metade, ela é o amor da minha vida. Eu não quero honrar Paula hoje, porque não é muito sobre honra, é sobre serviço. E o meu serviço, o meu coração é dela todos os dias. Eu vou escolher uma outra pessoa para eu lavar. Mas o ideal mesmo, e eu tenho pensado em algumas pessoas que eu queria muito que estivesse aqui, que eu queria lavar os pés, como quem está dizendo assim ao Senhor: Senhor, o meu propósito é te servir, e eu vou lavar os pés desse cidadão ou dessa cidadã, ainda que eu saiba que pode não gostar de mim, ou pode me dar muito trabalho, mas eu quero lavar esses pés, porque não é sobre mim, não é sobre ela, é sobre eu servir.
Amém? Quando a gente for fazer essa cerimônia hoje, eu sei que você vai honrar alguém, eu sei que você quer servir alguém em gratidão, em comunhão. Talvez você queira lavar os pés de alguém, ou alguém vai querer lavar os seus pés como um sinal de uma aliança. Tudo isso vale. Eu já fiz isso também. Mas quando você sair por essas portas, que a gente não tiver mais no conforto da nossa comunidade, ou como a gente gosta de dizer, quando você não estiver no conforto da nossa casinha, onde a gente olha para o lado e só vê gente que a gente ama, quando você sair para a sua casa, para o seu trabalho, para o seu colégio, para a sua faculdade, aí eu quero que você lave os pés de verdade. Aí é o lava-pés, momento profundamente espiritual, como tem sido esses dias aqui. Que a tua presença nos inunde, que a gente veja a tua glória. É assim que eu oro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Tudamos. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, veja só. Eu vou explicar alguns pontos da ceia judaica, que era o que Jesus estava celebrando naqueles dias. Não vou explicar todos os pontos, porque se eu fosse fazer, a gente ia passar muito tempo aqui, porque são muitos elementos, mas eu escolhi os principais elementos, os mais pedagógicos, para a gente entender. Naquela quinta-feira, ele preparou a ceia, pediu que 2 discípulos preparassem o lugar, o cenáculo, onde ele ia se reunir, e estava tudo pronto para celebrar um rito. E eu quero contar, eu sei que você sabe, eu vou fazer resumidamente, mas porque eu sei que pode ser que tenha gente aqui, visitante, ou que esteja começando agora, talvez não conheça bem. O que Jesus estava fazendo naquela ceia, na quinta-feira, todo mundo estava fazendo na região. Não era só Jesus que estava jantando com seus amigos. Cada família estava reunida na sua casa, fazendo a celebração da Páscoa judaica. Era um rito, lá no livro de Êxodo, está determinado que o judeu faça esse rito. Na época, os israelitas, o povo de Israel. Por quê? Porque eles lembravam, Páscoa significa passagem, eles lembravam de algumas passagens de Deus, e que Deus disse que precisavam ser lembradas. Por exemplo, a primeira e mais importante delas, o povo estava preso no Egito, e Deus mandou 10 pragas através de Moisés, e a última praga era uma praga difícil, ia morrer todo primogênito, à exceção daqueles primogênitos, daquelas famílias que tivessem na sua casa o sangue de um cordeiro ungindo o umbral, a porta de cada casa. Deus disse a Moisés, e Moisés disse ao povo: todo mundo tem que preparar um cordeiro, todo mundo tem que matar esse cordeiro, o sangue do cordeiro vai ser ungida no umbral de cada casa, e Deus vai passar, olha a passagem, Deus vai passar, e quando Deus passar, toda casa que tiver esse sangue do cordeiro, não vai ter problema, mas toda casa que não tiver o sangue do cordeiro, o primogênito vai morrer, e assim aconteceu, morreu o primogênito de todos os egípcios, inclusive o primogênito do faraó, e o povo de Israel, que tinha o sangue do cordeiro no umbral das casas, ficou livre disso. E por conta dessa última praga, Faraó deixou o povo ir. E Deus tinha dito a Moisés que isso ia acontecer, e Moisés tinha dito ao povo que isso ia acontecer, e Moisés mandou o povo já ficar preparado para a viagem, e o povo então, depois dessa Páscoa, dessa passagem, entrou no deserto, fora do Egito, em direção da terra prometida. Quem entendeu essa primeira passagem diz amém. No caminho, Moisés e o povo se encontram com o mar. Não é à toa que o nome do mar é vermelho, vermelho da cor do sangue do cordeiro. E ele se encontra com o mar vermelho, e Moisés e o povo ficaram então de frente com o mar, e atrás dele Faraó tinha se arrependido e vinha com um exército para destruir aquele povo. E então todos vocês já devem ter visto, sabem, Moisés então estende o seu cajado e o mar vermelho se abre, e o povo de Israel passa. E quando chega Faraó e os seus carros e cavalos, o mar se fecha, os egípcios morrem, e essa é a segunda passagem, a Páscoa. E quando o povo está do outro lado do mar, livre completamente do Faraó, já podendo ir em sentido do deserto para a terra prometida, Deus então dá uma ordem, e a ordem é: todo ano agora vocês vão celebrar essa Páscoa.
e vocês vão contar aos seus filhos de tudo o que aconteceu. E por que esse rito? Você precisa entender que naquela época, muitos e muitos anos antes de Cristo, não tinha Bíblia, não tinha livro, não tinha imprensa, não tinha rádio, não tinha mandar um áudio pelo WhatsApp. O que tinha era a tradição oral. Então, como é que Israel fazia para que essa história fosse preservada, para que cada membro da família, para que cada israelita entendesse o que estava acontecendo? Era essa festa. Todo ano, o pai ou o chefe daquele clã, daquela família, fazia essa ceia judaica. E quando chegava na ceia judaica, o pai explicava os elementos da ceia que lembravam dessa Páscoa. E aí a esposa e todos os filhos e todos os empregados, todos que viviam naquela família, nunca iam perder essa história, porque ela era contada todo ano. Todo ano o chefe da família se reunia na mesa, contava essa história, cantava hinos. Por isso que o povo de Israel era um povo que conhecia a sua história, conhecia a história de Deus e tudo que Deus tinha feito. E as histórias iam aumentando. E aí passavam os anos e o pai contava a história da Páscoa, mas também contava a história de Abraão, de Isaac, de Jacó, a história de José. E depois foram passando e contaram as grandes vitórias de Davi e a sabedoria de Salomão. E todo ano essa ceia acontecia no ano em que Jesus estava para morrer. No terceiro ano do seu ministério, 33º ano da sua vida, ele estava fazendo o que todo mundo estava fazendo. Na casa vizinha tinha uma família fazendo isso, na outra casa tinha uma família fazendo isso. Todo Israel estava ao redor da mesa e estavam contando essa história. Até aqui está todo mundo comigo? Glória a Deus. Então Jesus resolve fazer a Páscoa com seus amigos, e ele está ao redor da mesa e ele cumpre o rito, contava todas as histórias. E o primeiro elemento da ceia é o cordeiro. Aqui tem um cordeiro, não sei se você consegue enxergar, mas ali a gente está transmitindo para você. Aqui está um cordeiro que foi especialmente preparado para essa noite. A diferença é que aquele cordeiro que estava na mesa de Jesus há 2000 anos atrás era um animal que morria num sacrifício que acontecia todo ano. Sendo que Isaías, 700 anos antes de Cristo, já tinha dito que o Messias era um cordeiro mudo que veio para ser sacrificado. João Batista, primo de Jesus, 3 anos antes, já tinha apontado para Jesus e tinha dito que Jesus era o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, eu quero que você entenda que tudo que Jesus estava fazendo naquela ceia judaica, que todos estavam fazendo, aquela era diferente. Porque aquela, Jesus estava ressignificando todas as coisas. Cada elemento da ceia judaica, Jesus estava ressignificando para um novo pacto, para uma nova aliança. Então, ele era o cordeiro que havia sido profetizado. Amém? O segundo elemento que eu quero trazer para você é o pão sem fermento. É um matzá. Aí vai aparecer, aqui a gente tem uma expressão dele, várias expressões dele. O pão sem fermento. Quando Moisés deu a ordem para que o umbral das casas fosse pintado com o sangue do cordeiro, ele mandou todo mundo se preparar para a viagem, porque no outro dia eles iam para o deserto. Sendo que não dava tempo de fermentar o pão. Não tinha padarias com forno como a gente tem hoje. Naquela época demorava mais para fermentar e que o pão fosse feito. Então o pão que o povo de Israel comeu quando saiu do deserto era um pão sem fermento, porque a pressa era muito grande para a liberdade. Então esse pão representa a liberdade. Jesus, no Evangelho de João, vai dizer que ele é o maná que Deus mandava no Êxodo, ele é o pão vivo que desceu do céu. E quando ele estava no momento mais sublime daquela celebração,
ele tomou o pão, o Evangelho nos conta, e disse: isto é o meu corpo. Ele já tinha dito no Evangelho de João que ele era o pão da vida e que todo mundo tinha que comer da sua carne e beber do seu sangue. Os discípulos ficaram chocados, achando que ele era algum tipo de canibal, não entenderam o que ele estava falando. Mas ele já estava prefigurando o que ele ia dizer nessa celebração. O pão não representa, o pão não simboliza, o pão não sinaliza. O texto é claro, ele não diz isso significa o meu corpo, isso aparenta o meu corpo. Ele disse: isto é o meu corpo. Mas bispo, como é que isso é o corpo? Não sei. Espiritualmente é assim. Ele é o pão vivo, e quando nós celebramos a Santa Eucaristia, esse pão é espiritualmente a presença do Cristo vivo entre nós. O terceiro elemento que Jesus tinha naquela ceia, naquele dia, são as ervas amargas, o marô. Deve aparecer aí, eu tenho aqui várias delas. Aqui. Essa talvez seja a parte que eu mais gosto. Não sei, tudo é tão lindo, mas essa é a parte que um dia Deus falou tanto no meu coração. Porque na mesa do israelita, todo ano, quando o patriarca contava a história, com as ervas amargas que se comia com o cordeiro e com o matzá, ele ensinava das amarguras e das tristezas que eles viveram enquanto estavam no cativeiro do Egito. Passaram muitos anos sofrendo. E às vezes, quando a gente é livre, a gente não lembra das dores, das aflições da escravidão. Uma vez o meu pastor que me mentoreou durante muitos anos, pastor Carlos Queiroz, quando estava celebrando essa ceia, acho que foi a primeira vez que eu participei de um movimento assim, há muitos anos atrás, ele me lembrou, e eu repasso a você, de que a nossa vida não é feita de doce somente. A vida é feita de amarguras também. Nós não cremos numa fé que está mais para uma figa ou um pensamento positivo de que tudo vai dar certo. Essa não é as Escrituras. As Escrituras dizem que o sol nasce para justos e injustos, que cristãos têm câncer, passam por desemprego, enfrentam a saudade da morte. A nossa vida não é uma vida só de glórias, não é uma vida só de vitórias, não é uma vida só de cânticos espirituais e de adoração. Vai ter dia na nossa vida de choro, vai ter dia de amargura. Isso faz parte da nossa mesa. Mas há uma diferença. Nós não choramos sozinhos. Nós não vivemos as amarguras da vida sem consolo, porque nós temos o Consolador, o Espírito Santo, ao nosso lado. Isso mudou a minha vida quando eu entendi. Eu era muito jovem e eu achava, mesmo que eu não achasse teologicamente, mas eu me comportava como se eu fosse um super-herói espiritual. Com Deus eu atravessaria tudo e não choraria mais nunca. Eu talvez tinha entendido que a alegria vem pela manhã, mas com a idade, com a maturidade, com as ervas amargas, eu entendo que para que a alegria venha pela manhã, tem um choro que dura uma noite. E que há tempos na nossa vida de chorar, e também tem tempo de sorrir. O outro elemento daquela ceia chama o harocê, que é uma pasta doce. Ela está aqui, e eu, formiga que sou, estou doido para comer ela, porque ela está bonita aqui. Essa é a melhor parte, porque o patriarca dizia que a gente vivia, tem amarguras, mas tem um outro lado. A vida não é só tristeza, a vida não é só sofrer, a vida não é só penar, não é só trabalhar, pagar conta, não ter dinheiro para pagar conta, ou ter que tomar remédio.
Tem gente que vive uma vida que parece que é um sofrimento constante. A vida completa é feita de amarguras e é feita de doçuras, feita de tempos bonitos, é feita de amor. A vida é feita para ser também leve. O mesmo Jesus Cristo que veio com uma missão absurdamente difícil, de sofrer, de morrer, é o mesmo Deus encarnado que se alegrava, celebrava festa, andava com seus discípulos, e a palavra de Deus diz que o fruto do Espírito é alegria. Então, o doce é muito importante. Nesse dia que eu celebrei pela primeira vez, para que a gente tivesse uma sensação física do que era isso, esse meu amigo pediu que eu tomasse um copinho daquele de café de plástico de limão esmagado. E eu tomei aquele shot de limão esmagado que amargou, e eu fiquei com aquela agonia na boca. E ele disse: isso é a agonia da boca de quem sofre. Agora você sentiu na pele um pouquinho, e só você sentindo na pele você tem empatia com quem sofre. E quando eu estava ali, com toda a empatia do mundo, aí ele trouxe um pedaço de goiabada cascão. Para quem é do Nordeste sabe o que é isso. E ele tirou um tacho de goiabada cascão e deu: agora coma. E eu comi o doce. Ele disse: mas a vida também é doce. A vida também é sorrir com quem está sorrindo, celebrar a criança que nasce, celebrar o aniversário, né, Manuel? Celebrar as bodas de casamento, celebrar uma vida na presença de Deus. Amém? Agora eu vou chegar no último elemento, na verdade, é outra coisa, é mais um ensino que eu quero falar. Eu podia falar das velas, eu podia falar do ovo, eu podia falar de outros elementos que tem lá, mas eu acho que o que importa, a gente já trouxe, o mais importante. Mas tem 4 cálices que estão nessa mesa, e que estavam na mesa daquelas famílias todas que se reuniam naquele dia. O cálice onde o vinho era colocado, e a gente tem o vinho aqui. E esses 4 cálices, em toda a mesa tinha. O primeiro honrava o grande patriarca Abraão. Todo o povo de Israel vinha de Abraão, então eles tinham um cálice para honrar Abraão. O segundo cálice era o cálice que honrava o seu filho Isaque, Abraão e Isaque. O terceiro cálice honrava a vida de Jacó, os 3 grandes patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E toda a casa, naquela noite, tinha uma 4ª taça. Mas essa taça ficava emborcada, porque era a taça reservada ao Messias. Todo Israel esperava a vinda do Messias. Todos os profetas falaram da vinda do Messias. E então, em todas as casas, se tinha uma cadeira reservada para ele e um cálice reservado para ele, porque ninguém sabia quando ele iria aparecer e em que casa ele iria entrar e pudesse participar disso. No cenáculo, há 2020 anos atrás, Jesus entrou com seus amigos e ele desemborcou esse 4º cálice. Ele era o Messias, esperado, profetizado, e foi esse cálice que ele enche de vinho e que ele declara que é o seu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por mim e por você para a remissão dos pecados. Esse sangue que o Mar Vermelho prefigurou, esse sangue cujo Cordeiro do Êxodo prefigurou, era o sangue de Jesus Cristo, que me dá a liberdade e lhe dá a liberdade, que me traz vida e que lhe traz vida. E hoje é quinta. Os acontecimentos, eu não gosto nem de antecipar, porque ainda tem uma parte da noite de lava-pés, mas já já a gente vai antecipar o que aconteceu, traído com um beijo, suando sangue,
chorando no Getsêmani, preso, morto, mas com o seu sangue todo derramado na hora da sua morte. O véu foi rasgado e nós temos acesso ao Santo dos Santos. Aquilo que na religião judaica só era permitido aos sacerdotes, hoje, por conta de Cristo, em nome de Cristo, nós temos acesso à sala do Pai, ao Santo dos Santos, onde Deus fala conosco. Nós vamos cantar uma canção enquanto os diáconos vêm preparar a mesa que nós vamos distribuir. Nós vamos celebrar a Eucaristia. E eu queria que você celebrasse essa Eucaristia, entendendo que por conta de Cristo hoje você tem acesso direto ao seu Pai. E é o seu Pai quem lhe capacita para o propósito do serviço. É esse seu Pai que lhe dá vida abundante, força na hora de comer as ervas amargas e alegria na hora de comer o harocet doce, até que Ele venha, em nome de Jesus, amém.